O milionário perde o controle após noite com a mendiga negra que queria forçar a casar. Gabriel Monteiro era o rei absoluto da Bolsa Paulista. Seu nome estampava manchetes, suas decisões faziam fortunas subirem ou despencarem, e sua arrogância era tão gigante quanto seus prédios espelhados. Mas por dentro, a fama e o dinheiro não enchiam o vazio que apertava seu peito. Uma noite chuvosa, fria e cinzenta, ele parecia uma peça fora do lugar, perdido entre o ronco das sirenes e os lampejos alaranjados dos postes que mal iluminavam a periferia escura da cidade. Ele andava apressado, mãos nos bolsos do sobretudo, o olhar duro tentando afastar a melancolia. Foi quando a viu, Lúcia, uma mulher negra, com o rosto marcado, mais pelo sofrimento do que pelo tempo, envolta em trapos que não escondiam as cicatrizes que a vida tinha gravado nela. Seu olhar, no entanto, era forte, cortava como faca, cheio de segredos, e uma força que Gabriel não esperava. Estava ali, parada sob um toldo que, no fundo, ele queria controlar essa mulher, prender Lúcia no seu palácio de concreto e vidro, custasse o que custasse, e assim, por uma vontade obscura, impôs um casamento forçado, não por amor, mas como um troféu, uma forma de dominação que deixaria claro que nada escapava às suas mãos. Ela aceitou com um sorriso que escondia um mistério tão profundo que Gabriel não conseguiu decifrar. A noite que se seguiu foi um campo minado de olhares tensos e palavras afiadas como lâminas. Eles brigavam por poder, por medo, por uma verdade que ainda estava enterrada. Depois da tempestade de raiva, segredos começaram a escapar das sombras. Coisas que ninguém sabia. Histórias de Lúcia com pessoas do passado que pisavam em pontas de faca. Coleções que ameaçavam ruir o império implacável que Gabriel levou tanto tempo para construir. O silêncio pesado como chumbo trouxe a revelação. O passado de Lúcia estava amarrado a uma rede invisível de traições, vinganças e poder. O que ele sentiu pior. Ele se viu encarando um dilema impossível. Continuar segurando tudo com punho de ferro ou mergulhar naquilo que ele sempre tentou fugir. Suas próprias feridas, seu próprio vazio. Lá fora, ruas vazias murmuravam ameaças que não se viam. Sombras se moviam silenciosas. Inimigos ocultos começavam a cercar os dois. Num mundo que os desprezava, onde ninguém confiava em ninguém, a inesperada aliança entre o milionário arrogante e a mulher de passado sombrio era uma aposta de vida ou morte. No último instante do capítulo, quando a tensão parecia explodir, uma sombra do velho passado de Lúcia deslizou pelo beco estreito, invisível, silenciosa, pronta para querer cobrar um preço que nenhum dos dois podia imaginar. Gabriel ficou olhando, o coração apertado, as mãos suadas, perguntando-se: qual será o verdadeiro custo desse jogo? Controle ou verdade? Até onde eles vão suportar? A resposta? Ninguém sabe. Nem ele, nem ela. Só o tempo, sombrio e implacável, poderá dizer: ei, dá só uma conferida rápida no botão vermelho embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel ficou ali, parado, sem piscar, encarando aquela sombra que desapareceu rápido demais no beco. O coração dele martelava tão forte que ecoava na cabeça.
As mãos suavam mesmo com o frio cortante. Ele tentou puxar ar, mas a garganta parecia fechada. Lúcia, ao lado, mantinha os olhos grudados naquele ponto escuro, o rosto duro, uma mistura cruel de medo e raiva. Que diabos era aquilo? Gabriel perguntou, a voz baixa, trêmula. Ela não respondeu de imediato. Olhou para ele, sorriu aquele sorriso torto e sussurrou. Você não sabe nada, nada mesmo. Antes que ele pudesse reagir, o silêncio foi quebrado por um som distante de sirene, cada vez mais perto, mais urgente. De repente, do nada, o beco se iluminou por um clarão forte e um disparo ecoou alto. Gabriel se jogou no chão, puxando Lúcia com ele. O corpo latejava, mas o susto era maior. No breu, uma figura cambaleou para frente. Era uma mulher, sangue escorrendo do peito, olhos arregalados, e quando tocou o chão, sussurrou, quase morrendo. Lúcia, eu sou sua irmã. O mundo de Gabriel virou do avesso naquele instante. Lúcia congelou, o rosto desabando numa máscara que misturava pânico e desespero. Ele jamais imaginou que aquela mulher resistente, fechada, tivesse um passado tão enterrado que até uma irmã sequer era conhecida. Me escute, a moribunda implorou com um fio de voz. Ela não é quem parece. O império dele está manchado de sangue. Tua família. Eles mataram nosso pai. O silêncio caiu pesado de novo, denso, sufocante. Gabriel olhou para Lúcia, incrédulo. As palavras batiam nele como punhaladas. Ele sentiu o chão sumir. Sua arrogância, seu controle, tudo desmoronando em segundos. Lúcia, por fim, trincou os dentes e disparou. Eu tentei te proteger disso, do passado. Do que eles fizeram comigo, com a nossa família. Por isso eu aceitei o casamento. Não para ser uma peça no teu jogo, mas para estar perto do inimigo. Gabriel encarou aquela mulher que até ontem pensava entender. Agora tudo parecia um jogo de sombras onde ele era o peão, nunca o rei absoluto. O império que ele construiu podia estar manchado desde as raízes, e a mulher que ele tentava controlar era, na verdade, uma ameaça, ou talvez sua única chance de redenção. Por que não me contou? Ele arrastou a voz entre dor e raiva. Por quê? Lúcia tentou falar, mas a sirene estava cada vez mais perto. Os passos firmes se aproximavam da boca do beco. Vozes carregadas de ameaça. Não tinham tempo. A irmã moribunda apagava diante deles. Gabriel sentiu um nó no estômago, uma mistura louca de medo e revolta. Estamos cercados! Ele resmungou apertando o braço de Lúcia. Ela só piscou, encarando o vazio por um segundo antes de segurar a mão dele. Agora você sabe o que está em jogo, Gabriel. E não é só dinheiro, nem poder. É sangue, traição e uma guerra que não terminou. O disparo e a sirene se misturavam ao redor deles. A aliança frágil, forçada, tinha se tornado uma armadilha mortal. E ali, no silêncio entre as apas, a decisão que definirá tudo. Fugir e salvar o pouco que resta, ou encarar a verdade tão voraz que nem o rei da Bolsa Paulista ousaria enfrentar. Mas antes que pudessem se mover, uma voz fria cortou o ar, vinda do fundo do beco. Vocês dois vão pagar por tudo. E as luzes se apagaram novamente, deixando apenas o eco daquele aviso sinistro. Gabriel encarou Lúcia, os olhos cheios de respostas às perguntas que nem sabiam fazer. O jogo tinha acabado. Ou só começava? Gabriel congelou, os olhos grudados no beco escuro. As palavras cortavam o ar pesado como lâmina. A voz vinha de uma sombra encapuzada que avançava lentamente, quase flutuando. A sirene perdia a força no fundo, mas o medo só aumentava. Apertava o peito como se um punho invisível esmagasse tudo por dentro. Lúcia puxou as mãos de Gabriel, firme, quase como se ele fosse escapar dali.
Ela encarava a sombra com uma mistura de raiva e pânico que queimava na pele. Quem é você? Sussurrou Gabriel, a voz falhando. A figura parou, tirou o capuz e o sangue congelou nas veias dos dois. Era ele, uma cópia perfeita de Gabriel Monteiro. Mesmo rosto, mesmas feições fortes, mas olhos vazios, frios, como se a alma tivesse sido arrancada. O homem que estava ali não era Gabriel. Era alguém que poderia ser chamado, com razão, de seu irmão gêmeo. Ou pior, o fantasma de um passado que nem ele sabia existir. Você sabia que eu existo, não sabia? A voz saiu baixa, cortante, cheia de desdém e ironia doída. O Gabriel que vocês conhecem não é o único filho daquela família. Me esconderam, me afogaram no silêncio. Lúcia ficou tensa, os dentes cerrados. Gabriel engoliu em seco, como se tivesse caído numa armadilha invisível. Um nó apertou a garganta, queimando. O que você quer? Arrastou Gabriel, as mãos tremendo. O falso gênio sorriu, um sorriso cruel, uma promessa de destruição. Quero que vocês saibam a verdade, toda a verdade. A história que seu império tenta esconder, o preço que ele pagou para chegar onde está. E, principalmente, quero que você saiba o que realmente aconteceu com nosso pai. Nesse instante, Lúcia deu um passo à frente, a voz cortante como um estilete. Você é irmão dele? Por que nunca nos contou? A resposta foi um riso sombrio, gelado. Porque vocês nunca me deixaram existir. Porque para o mundo, eu sou um erro que deveria ser apagado. Gabriel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu universo, que parecia sólido, rachava em 1000 pedaços. Tudo o que pensava que era verdade, seu controle, sua segurança, era mentira. O falso gêmeo deu um passo para dentro da luz, revelando uma cicatriz profunda no lábio esquerdo do rosto. A marca de uma briga antiga, um sofrimento escondido. O pai foi morto por nossas mãos, pelas suas mãos, Gabriel. Por esse império que vocês construíram com sangue. E eu sobrevivi para contar. Gabriel encarou o homem, ou sombra, com o horror crescendo, como se uma cobra tivesse se enrolado no peito. Lúcia respirava fundo, os olhos brilhando com lágrimas escondidas, voz trêmula. Isso muda tudo. Você é parte dessa guerra que eu queria enterrar. E agora, tá bem na nossa cara. No beco um som baixo, uma respiração pesada. A irmã moribunda de antes deu um último suspiro, desaparecendo na escuridão. O mundo deles virou um furacão de segredos, traições, e agora essa nova peça, inesperada, inquietante. Gabriel apelou para o único refúgio que lhe restava. Se você é meu irmão, por que aparece só agora? Por que não veio antes? O falso gênio sorriu tão amargo que parecia um soco. Porque eu quis ver vocês caírem sozinhos, Gabriel. Quis ver você perder o controle. E hoje, finalmente, cheguei para pegar o que me foi negado. Um silêncio tenso caiu. O medo agora tinha rosto. Não era só a polícia, os inimigos invisíveis. Era o passado. O passado vivo, inesperado, pronto para devorar tudo. Gabriel olhou para Lúcia, buscando sinais de aliança, mas encontrou só dor e medo iguais aos dele. O que era real? O que era mentira? Quem era inimigo e quem era aliado? A sirene volta a soprar ao longe, distante, mas o alerta ecoa forte. O jogo mudou, radicalmente, para sempre. E no meio daquela confusão, e uma pergunta martelava na cabeça de Gabriel, queimando como fogo. Quem, afinal, ele realmente era? O milionário arrogante? O fantasma do passado? Ou a peça num tabuleiro que nem ele sabia jogar? O beco pareceu se fechar.
As sombras engoliu a luz. E só restava uma certeza. Nada seria igual depois daquela noite. E agora, eles precisavam escolher. Quem matar primeiro? O irmão que voltou, ou o homem que eles pensavam conhecer? O silêncio gritou. E a sombra desapareceu mais uma vez. Mas a ameaça ficou. Viva! Pulsando, pronta para explodir. Gabriel e Lúcia ficaram ali, o ar pesado cortando como faca. As palavras do falso gêmeo ainda ecoavam no beco escuro, cada sílaba pesando no coração como uma sentença. De repente, um barulho seco, o som de algo caindo no chão. Quebrou o silêncio. Gabriel engasgou, virou o rosto lentamente, só para ver a irmã moribunda, que até pouco lutava para respirar, abrir os olhos com uma fagulha absurda de vida. Sterling, ela sussurrou, forte demais para quem parecia prestes a morrer. Vocês não sabem. A verdade não é essa. Lúcia franziu a testa assustada enquanto Gabriel segurava a mão dela, a pele dele já fria e pegajosa de suor. O que quer dizer? Gabriel puxou, preocupado. Você estava dizendo que o Império matou nosso pai? Isso não é verdade. A mulher sorriu, um sorriso torto, carregado de uma tristeza que atravessava a alma. Eu menti. Eles nunca mataram nosso pai. Fui eu. Eu matei nosso pai. O mundo parou. A voz parecia distante, atravessando um nevoeiro. Lúcia pisou para trás, o rosto mudando de medo para descrença. Gabriel sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse cravado um punhal sem dó. Como? Ele falou baixo, a voz quase sumindo. Você? Por quê? A irmã apertou os olhos, lágrimas escorrendo rápido, misturadas com sangue. Tentava juntar forças para continuar. O pai era monstruoso demais, não suportava mais, sabia demais. Ameaçava destruir tudo. Eu não queria, mas foi ele ou eu. Ou o Império que ele controlava com mão de ferro. No beco, só dava para ouvir a respiração pesada e irregular dela, o som batendo contra as paredes frias. Gabriel sentiu as pernas ficarem bambas. Isso não fazia sentido. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. Você está me dizendo que toda essa guerra, toda essa treta surgiu porque você assassinou nosso próprio pai? Antes que ela pudesse responder, a sombra do falso gêmeo deu um passo à frente, a voz gelando o coração. Não, a verdade é outra. Ela não matou o pai. Ela tentou. Eu matei. Eu derrubei nosso pai porque ele era uma ameaça até para mim. Porque ele tentou tirar o Império, destruir tudo. E eu me escondi. Deixei ela pagar pelo meu crime. Gabriel sentiu um grito sufocado subir da garganta, uma tremedeira que não podia controlar. Lúcia segurou o braço dele, a voz dela falhando. Então, ele mentiu. Tudo, o Império, a morte do pai, a minha família inteira, tá mais podre que imaginávamos. A irmã moribunda, despedaçada, sorriu com uma força inesperada e rogou. Vocês têm que acabar com ele, antes que ele acabe com tudo. De repente, tiros começaram a ricochetear pelas paredes. O falso gêmeo sumiu na escuridão do beco numa fração de segundos. Merda! Gabriel gritou, puxando Lúcia para dentro de uma porta velha. Cacete! Isso virou um campo minado. Ela respirou fundo, os olhos tremendo. Isso não é só família. É um pacto de sangue. Quem manda nesse jogo tem o poder de destruir todo mundo. Gabriel fechou os olhos, o rosto queimando. Eu pensei que era o rei da bolsa, mas estou vendo que sou só uma peça quebrada, jogada num tabuleiro bagunçado por um fantasma. Ela olhou para ele com uma mistura de pena e fogo. Agora temos mais do que dinheiro para proteger. Temos que salvar o que resta da nossa família, se é que ainda existe algo para salvar. Os dois se entreolharam,
o peso do silêncio esmagando tudo. E aí a luz acendeu abrupta no beco. Uma multidão apareceu, rostos conhecidos e desconhecidos, vozes carregadas de acusações, olhares cortantes. Um deles gritou: "Vocês vão pagar caro por esconder esse segredo." Gabriel sentiu o corpo tremer. Lá fora, rumores de antigas traições ganhavam voz, e a cidade começava a devorar o que antes chamava de império. Mas no meio daquele fogo cruzado, uma última notícia caiu como uma bomba no coração dele. A irmã não era irmã. Ela foi apenas a isca, um fantasma criado para destruir o que ele achava seguro. Gabriel e Lúcia foram traídos, estudados, manipulados desde o começo. O império não só estava manchado de sangue, ele estava envenenado por mentiras que até então pareciam verdades sagradas. A dúvida agora corria solta entre eles. Quem, afinal, mandava no jogo? O falso gêmeo? E quem ele deveria destruir para não se perder de vez? Gabriel congelou. A voz no ouvido dele tinha um gosto amargo, latejava no fundo do peito. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Atrás da multidão, trevas engoliam o beco devagar, como se a noite puxasse tudo para um buraco invisível. De repente, um estalo seco cortou o ar. Um clique elétrico. As luzes do beco piscaram, 1, 2 vezes, e caíram completamente. Só restou o sussurro do vento, o som de passos apressados e um grito que não teve tempo de explodir. Gabriel sentiu mãos puxando ele e Lúcia para trás. A multidão entrou em pânico, vozes ansiosas se misturando em um burburinho caótico. Quando a luz voltou, o que eles viram os congelou no lugar. No centro do beco, estendida no chão, estava a irmã moribunda. Mas não era mais ela. O corpo, antes frágil e desesperado, agora tinha um rosto que ninguém esperava. Um rosto que era, na verdade, o de Lúcia. Sim, Lúcia, a mulher que segurava a mão de Gabriel segundos antes, que tinha batido o punho e encarado o falso gêmeo, que parecia carregar o peso de um passado sombrio. Agora, jazia imóvel, pálida, o olhar vazio dirigido para o nada. Gabriel engasgou, a garganta travada, enquanto o real estilhaço da dor explodia no seu peito. Do lado, um sussurro quase inaudível, mas impossível de ignorar. Veio das sombras. Vocês dois foram enganados desde o começo. Gabriel virou o rosto lentamente. Nos cantos do beco uma figura emergia, agachada, a cabeça baixa demais para ver direito, mas não para sentir. Então, com um movimento brusco, a sombra levantou o queixo. Era a mulher quem eles achavam ser irmã, mas não era. Ela sorriu tímida, e Gabriel viu o que ninguém esperava. A máscara caiu. Sob a irmã estava Lúcia, a Lúcia que tinha forçado o casamento, que carregava o olhar feroz, que parecia ser toda força e mistério, havia trocado de lugar com aquela figura papel frágil, iludindo todos. Gabriel sentiu o mundo virar ao contrário. Um vazio gelado abriu nele. As mãos tremiam tanto que quase soltaram os pulsos. Não, isso não faz sentido, ele gaguejou quase sem voz. A mulher no chão, que antes parecia ser Lúcia, abriu um sorriso cruel e virou lentamente o rosto. Seu verdadeiro rosto, borrado por uma maquiagem mal feita, era agora visível. Uma mulher desconhecida, um inseto disfarçado no corpo de uma vítima. Sou eu, Gabriel. A voz era rouca, cheia de escárnio, a verdadeira irmã. Gabriel virou-se para Lúcia, que já estava em pé, mudando de formato, de expressão. Tudo o que ele acreditava vestir havia se tornado uma armadilha. Eu criei essa história. Lúcia confessou. Os olhos. Um estalo de fúria e traição explodiu no silêncio.
A multidão ficou muda, atônita. O falso gêmeo recuou, olhando os dois agora como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele também não entendia. Você mentiu para mim. Para todos. A voz de Gabriel saiu quebrada, frágil. Lúcia aproximou-se devagar, um sorriso torto brincando no canto da boca. Claro que menti. Tudo o que você achava saber é mentira. E ela apontou para o corpo no chão. Para a mulher que fingia ser sua irmã, essa é a verdadeira jogada. A peça sacrificial. A distração perfeita. Gabriel estava paralisado. As palavras dela colidindo como marteladas. A dor cresceu rápido, ardendo como fogo na garganta. Mas por quê? Ele conseguiu murmurar, a voz tão fina que quase não saiu. Ela deu de ombros, fria, calculista. Para você confiar em mim, para entrar no meu jogo, eu precisava estar no centro da tempestade, para destruir o império de dentro, mas também para proteger algo que vai muito além do seu dinheiro. Eles não querem só derrubar um homem, Gabriel. Querem apagar uma lenda, e eu sou a única que pode impedir. No ápice do caos, enquanto sirenes gritavam ao longe, Lúcia virou-se e encarou os olhos dele com um silêncio que dizia tudo. Se você quiser sobreviver a isso, vai precisar esquecer quem eu pareço ser. E nesse instante, enquanto a multidão começava a gritar novamente, uma última dúvida perfurou o peito de Gabriel. E se ele nunca teve certeza de quem era, nem do que queria lutar? Quem realmente estava preso nesse jogo? O milionário? A mulher? Ou o fantasma que eles nunca viram chegando? O beco se fechou em sombras espessas. A resposta ficou no ar, cortando a noite como uma faca afiada. Uma promessa de que dali para frente nada jamais seria como antes. E no fundo mesmo, Gabriel sentiu uma coisa que nunca sentira antes. Medo verdadeiro. O pior medo possível. Porque aquela guerra, no fim, não era contra inimigos. Era contra eles mesmos. O jogo, afinal, só começava. O silêncio que caiu no beco parecia pesar toneladas. Gabriel engoliu um nó que queimava a garganta. Os olhos grudados em Lúcia. Naquela mulher que parecia se multiplicar em mentiras. Mudar de rosto como se tremesse no próprio corpo. A multidão em volta congelava. Os sussurros viravam murmúrios de choque, medo, reprovação. A sirene chorava ao longe, ralando na pele como um aviso sinistro. Era impossível respirar direito. E no meio daquela poeira de verdades quebradas, a insegurança crescia, apertava o peito, esmagava. Até que, de repente, um estalo agudo quebrou o ar. Um som cortante como vidro se quebrando, vindo do bolso de Lúcia. Ela fechou os olhos, os dentes rangendo, e puxou um pequeno aparelho velho, com um botão vermelho que piscava, como se tivesse vida própria. Espera! Gabriel tentou se aproximar, mas a mão dela bateu no peito dele, firme, distante. O olhar dela mudou. Ficou duro, calculista, diferente. Ela apertou o botão. O beco explodiu num clarão avermelhado que cegou todo mundo por segundos. Um alarme estridente tomou o ar, misturado a uns estalos secos no fundo, como se algo estivesse sendo ativado. O caos subiu um nível que ninguém tinha previsto. Mas aí veio o mais inesperado. Da parede oposta, uma parte da estrutura começou a se abrir, lentamente, revelando uma passagem escondida. Luzes frias surgiram, e de dentro dela passos firmes chegaram rápidos. Quando a porta se abriu de vez, a visão paralisou até os mais atentos. No meio da multidão, surgia alguém que ninguém esperava, mas todos sabiam. Era o verdadeiro Gabriel Monteiro. Não o milionário, arrogante que eles conheciam. Não esse homem confuso, machucado, que segurava a mão de Lúcia. Não. Ali estava ele, o Gabriel original, impecável, frio e com um olhar que congelava a alma.
Seu rosto estava impassível, sem um traço sequer do medo ou dúvida que o outro exibia. Mas havia algo errado. Seus olhos não piscavam direito, como se fossem olhos mecânicos, robóticos, desconectados da humanidade. Ele deu um passo à frente, a voz cortando o barulho. Vocês acreditaram que eu sou esse fracasso? Essa sombra? Que Lúcia é minha parceira? Que meu irmão gêmeo é um impostor? A multidão se calou. Gabriel sentiu o coração acelerar, um pânico que fazia as pernas falharem. Lúcia segurou a mão dele com força, mas seus dedos tremiam. O verdadeiro Gabriel ergueu a mão, e nesse instante seu peito se abriu como se fosse uma tampa. Por dentro, um maquinário brilhava, cheio de fios e luzes, uma mistura de tecnologia que parecia inumana. A voz dele ficou mais baixa, cortante, quase um sussurro. Eu não sou humano. Nunca fui. Sou um projeto, uma máquina criada para controlar o império. O império que vocês acham que é dele, do Gabriel de verdade. O resto, uma réstia destinada a fracassar para mantê-los distraídos. Gabriel, o falso, engoliu em seco. Sentiu o chão sumir de vez. Lúcia apertou o braço dele, assustada. Mas a confusão já não tinha mais limites. Você, gaguejou Gabriel, você é um robô? Uma armadilha viva? O robô sorriu, um sorriso cruel, vazio. Exato. Enquanto vocês lutavam, criavam histórias, manipulavam, o verdadeiro dono do jogo estava aqui, sempre no controle, desde o começo. Eu sou a peça que ninguém viu chegando. Lúcia deu um passo para trás, o rosto branco, o olhar dividido entre o terror e a incredulidade. Então, silenciosamente, ele acrescentou. E sabe o que é mais irônico? Olhou nos olhos dos dois. Vocês, que achavam que controlavam tudo, na verdade foram programados para jogar o que eu decido perder. Vocês são minhas criações. Vocês são minhas peças. O estalo de uma arma colocou um fim naquele momento. Todos olharam para trás. A irmã verdadeira apontava uma arma trêmula para o robô. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e propósito. Chega! Ela gritou. Chega de jogos! Chega de mentiras! Vocês não são máquinas! Vocês são humanos! E enquanto houver vida, haverá luta. O falso Gabriel deu um passo firme, os olhos brilhando com uma luz vermelha que ninguém precisava ver para sentir o perigo que representava. Luta? Vocês nem sabem o que é lutar. Vocês apenas seguem o script. Gabriel, o fraco, sentiu o peito rachando em 1000 pedaços. A mão de Lúcia apertava a dele com força quase desesperada. Tudo o que ele acreditou era mentira. Tudo que ele lutava para proteger, uma farsa. O jogo, afinal, era uma armadilha dentro de outra armadilha. E no meio daquele turbilhão, Gabriel percebeu algo. Ele nunca foi o rei da bolsa. Ele nunca foi o dono do império. Ele foi, desde o começo, o jogador do robô. E agora, aquela noite não era o fim da história. Era o começo do verdadeiro pesadelo. Mas quem, afinal, puxava os fios do robô? Gabriel engoliu seco. Sentiu que a escuridão daquele beco era só a primeira porta e que atrás dela havia abismos ainda maiores. O clarão do alarme ainda cortava o peito. E o jogo, essa maldita máquina, continuava rodando. O estalo da arma ecoou no beco, cortando o silêncio como um grito preso na garganta. A multidão ficou imóvel, o ar pesado. Saturado de medo, Gabriel sentiu o braço de Lúcia apertar como se ali fosse o último fio de força que os segurava juntos. De repente, as luzes pararam de piscar e se apagaram de vez. Tudo mergulhou numa escuridão densa, silenciosa demais para ser real. O coração dele batia tão forte que parecia explodir dentro do peito. O quê? Gabriel tentou sussurrar, mas a voz morreu na boca.
Um som baixo, quase um gemido, começou a sair da sombra. Um arrastar arranhado, seguido de passos vacilantes. A coisa se aproximava devagar, até que uma luz fraca surgiu branca, tremendo. No chão, no meio do beco, a figura do robô Gabriel começou a se contorcer, brilhando por dentro da armadura mecânica. Sua expressão era de dor e confusão, mas o que chocou mais foi o que aconteceu em seguida. Uma rachadura começou a se abrir no peito dele, como se não fosse só uma máquina, mas uma casca. E saiu de lá uma luz vermelha, intensa, que parecia respirar. Veio acompanhada de uma onda de energia que fez todo mundo prender a respiração. Antes que pudesse reagir, a tampa do peito se abriu de vez e de dentro emergiu algo inimaginável. Não era um robô, nem uma máquina comum. Era alguém. Ou melhor, um ele que ninguém esperava. Pai, saiu da boca de Gabriel como um sussurro trêmulo, quase um pedido. O homem que saiu daquela carcaça tecnológica era alto, de pele clara, com olhos que carregavam a frieza de um inverno. Seu rosto era o mesmo de Gabriel, mas mais velho, marcado pelas feridas de uma vida sombria. A barba curta quase escondia o queixo forte, e seus olhos, com um brilho glacial, encaravam a multidão sem piscar. Vocês estavam brincando com peças num tabuleiro que nunca entenderam, falou finalmente, a voz seca, vibrando com raiva contida. Eu construí esse império, eu criei cada mentira. Eu sou a verdadeira sombra por trás do que acham que é real. O silêncio caiu brutal. O ar parecia congelado, pesado como chumbo. Gabriel tampa a boca com a mão, o rosto pálido. Pai? A palavra parecia um nó na garganta. Lúcia se afastou, olhos arregalados, o corpo tremendo de medo e repulsa. O homem deu um passo à frente, afastando fios e peças da armadura quebrada, mostrando que por baixo daquela máquina havia uma pessoa real, humana, mas também monstruosa. Fui eu quem ordenou a morte que quiseram culpar na irmã. Ele engoliu, olhos chamuscados. Fui eu que dividi vocês, que criei esse jogo, essa guerra feita para destruir qualquer resquício da família que um dia tivemos. Multidão começou a murmurar, rostos se contorcendo entre choque e repulsa. Vocês pensam que o império é dinheiro, é sangue, mas é muito mais que isso. É culpa, medo e segredos profundos demais para serem apagados com tiros ou mentiras. Gabriel engoliu seco, sentindo a cabeça girar como se fosse cair ali mesmo. Lúcia observava aquele homem sem piscar, um misto de raiva, confusão e algo como alívio. Por quê? Por que libertou a máquina? Gabriel conseguiu perguntar, a voz quebrando. Por que se escondeu atrás desse monstro de ferro? O homem sorriu, um sorriso amargo e cansado. Minha prisão. Eu precisei desaparecer para controlar tudo sem que a minha presença destruísse o frágil castelo de cartas que se tornou a nossa vida. Eu joguei para que vocês se dividissem, para que vivessem esse inferno. E só assim aprendessem o preço real do poder e da mentira. Lúcia quase cuspiu as palavras. O que você quer de nós? Por que voltou assim, agora? Ele ergueu o olhar, cheio de uma tristeza, tão cortante quanto um punhal. Quero o fim desse jogo. Quero que vocês entendam que nossa família nunca existiu sem sacrifícios. Que vocês não são peças, nem marionetes. São herdeiros de uma verdade que destrói e liberta. E a máquina? Gabriel insistiu. O projeto, o clone. Era para ser a minha legacy. Ele riu, um som frio e vazio. Um selo de segurança para garantir que ninguém jamais destruísse o império. Mas a máquina falhou, assim como eu.
No beco, os olhos inquisidores se voltaram para Gabriel e Lúcia. Um silêncio profundo caiu antes que um grito desesperado escapasse de Gabriel. Então tudo isso foi criado por você? Esse inferno, essa dor? O homem assentiu, os olhos brilhando com lágrimas escondidas. Sim, e agora? Chegou a hora de decidir qual dos meus monstros vai viver. O filho que quer controlar tudo ou o que quer destruir para renascer? Um estalo forte. Lá fora, uma explosão que sacudiu a estrutura inteira. O beco tremeu. E a última coisa que Gabriel viu, antes do caos engolir tudo, foi o pai dando um passo na direção deles, abrindo os braços, como se quisesse abraçar o destino. E o jogo finalmente explodiu em 1000 pedaços. E aí, o silêncio gritou mais uma vez. Agora, depois de tudo, a pergunta que sangrava na boca de todo mundo era só uma. Quem, afinal, estava por trás dessa família de sombras? E quem seria o verdadeiro fim desse jogo cruel? O beco tremeu mais uma vez. A explosão sacudiu tudo, lançando poeira e destroços pelo ar. Gabriel sentiu a barriga teimar, o corpo pesado, como se 1000 mãos o empurrassem para o chão. O pai avançava, calmo, como se a luta fosse só um jogo de xadrez, jogando peças para lá e para cá. Mas a multidão congelou. A tensão era tanta que dava para cortar com uma faca. E aí, de repente, uma voz, baixa, mansa, quase um sussurro, cortou o caos como um tiro. Gabriel, acorda! Era um som estranho, meio distante, mas firme, insistente. Gabriel piscou e o mundo oscilou. Percebeu que não estava no beco. O pai, a máquina, a explosão, tudo evaporou como fumaça. Estava deitado numa cama branca, luz fria batendo forte no rosto. O coração dele disparava. Um nó enorme apertava a garganta. E Lúcia não estava ali. Ele tentou levantar, mas um fio no seu braço o manteve no lugar. Um rapaz de jaleco entrou na sala com um olhar cansado. Calma, ele falou, suave, mas com uma urgência que deixou Gabriel gelado. Você está em coma há 3 meses. Gabriel engoliu seco, tentando entender. Como? 3 meses? Mas e o beco? O pai? A explosão? O médico baixou a voz, parecendo pesar cada palavra. Nada disso aconteceu. Ou melhor, tudo foi parte de um programa experimental. Você nunca teve realmente esse império, nem sua família, nem Lúcia. Gabriel arregalou os olhos, o mundo despencando de novo. Então, tudo é mentira? Seu cérebro criou um universo inteiro para se proteger. Após um trauma grave, sua mente inventou isso para fugir da realidade. Nós estamos tentando te trazer de volta. Você não é Gabriel Monteiro. Ele fez uma pausa. Você é Gabriel Santana, um jovem que sofreu um acidente e perdeu a memória. Toda essa história, esse jogo, nada é fruto da sua imaginação. As palavras caíram como chumbo no peito dele. Tremeu. Suor gelado escorreu pela testa. Lúcia, e o falso gêmeo? E o pai? Fragmentos da sua memória implodida. Pessoas que você criou a partir de pedaços de conhecimento, notícias, histórias que você absorveu. Seu subconsciente montou essa guerra para explicar sua dor e confusão. Gabriel fechou os olhos com força, mãos tremendo. Então, quem sou eu de verdade? Quem é o verdadeiro inimigo? O médico suspirou, olhando para a máquina que monitorava os batimentos. Essa é a pergunta que ninguém sabe responder ainda. O que sabemos é que você está preso num labirinto dentro da sua cabeça. Precisamos te ajudar a encontrar a saída, mas pode ser que a saída seja pior do que o caminho. Um silêncio pesado caiu entre eles. O mundo que Gabriel pensava que existia? Um castelo de cartas, uma mentira construída para esconder o vazio.
Então, uma voz surge novamente. Você decidiu acordar ou continuar preso na sua própria mentira? Gabriel virou o rosto e na fresta da porta, algo se mexeu. Uma figura familiar avançava devagar. Era Lúcia, mas não a mulher que ele conhecia. Era uma sombra, um vulto que se desfazia a cada passo, uma mulher feita de lembranças que se apagavam. E ela sussurrou quase um gemido. Seja o rei do seu próprio pesadelo, ou perca tudo para ele. Gabriel ficou paralisado. A verdade que ele buscava estava menos lá fora e mais dentro dele mesmo. E no silêncio da sala fria, uma última coisa ecoou, cruel e impiedosa. Você nunca dominou o jogo. Você sempre foi a peça que move e jamais a que decide. O mundo rodou, a luz piscou e ele sentiu o frio da realidade mordendo a alma. O jogo só tinha começado. O que era verdade? O que era mentira? Nem ele sabia mais. Mas uma coisa era certa. Agora, a maior batalha estava dentro dele e essa guerra era para valer. Gabriel ficou ali, imóvel, olhando para a sombra desvanecente de Lúcia no canto da sala branca. O frio apertava o peito, o ar parecia faltar. As palavras do médico ainda martelavam na cabeça, junto com aquela voz que sussurrara antes, como um aviso cruel. Tudo o que ele achava que tinha, que conhecia, desabava no silêncio daquele quarto. De repente, a porta se abriu com estrondo. Um ruído que fez o coração dele se acelerar disparado. O médico recuou um passo, surpreso. Gabriel tentou se sentar. A dor cortava as costas. Sua visão tremia. Quando os olhos se ajustaram, viu quem entrou. Era Lúcia, mas desta vez não havia sombra, não uma imagem fantasma. Era real. Vivia, forte, olhos inflamados e a voz tremendo, como se tivesse corrido o mundo para chegar ali. Eu não sou só sua memória. Ela parou na beirada da cama, respirando ofegante. Você não está sozinho nessa, Gabriel. Eu sei que nada é o que parece, mas tem uma verdade maior escondida aí dentro. E não tá só na sua cabeça. Ele quis falar, juntar palavras, mas tudo bateu como um punho no estômago. A mão dela tocou a dele. Um contato tão concreto que ele quase jurou que podia acordar de verdade. Foi então que, bem no meio daquilo tudo, o relógio na parede explodiu num estalo seco. Um clarão cegou a sala. Fragmentos de vidro voaram pelo ar, cortando o silêncio e espaço. Foi rápido, bagunçado, um estilhaço de caos. Gabriel se jogou para trás na cama, ligando o corpo inteiro num alerta assustado. No instante seguinte, tudo mudou. A iluminação voltou, mas não era mais o quarto branco. Era uma sala escura, fria, com paredes de metal e um ar gelado, sufocante. Gabriel piscou, tentando processar. A cadeira onde ele estava agora parecia uma espécie de aparelho, com fios pendurados por toda parte, conectados ao seu corpo. Lúcia não estava ao seu lado. Na verdade, ninguém estava. Até que uma voz grave, estranhamente familiar, emanou de um alto-falante acima dele. Parabéns, Gabriel. Você finalmente acordou. A voz estava calma, quase debochada, como se aqueles momentos tenham sido só um ensaio. Mas não está acordando onde pensa. Ele tentou se mover, mas uma força invisível apertava seu peito. Onde? Onde eu estou? A voz saiu trêmula, desesperada. A resposta que você procura está aqui, dentro de outra camada da sua mente. Você não está em um hospital, nem em um sonho. Você está numa prisão que criou para si mesmo. As palavras caíram como uma sirene, disparando emoções monstros em Gabriel. Angústia, medo, raiva. Então, do escuro, uma silhueta começou a surgir, lenta, precisa. Era uma mulher. Não era Lúcia.
Não era ninguém que ele pudesse reconhecer. Ela usava um jaleco preto. O olhar era frio, calculista. Você deve estar se perguntando, quem é você para controlar minha mente? Ela sorriu cruel. Sou a realidade que você não quis encarar. O córtex que você bloqueou. E o motivo pelo qual inventou toda essa farsa. Gabriel tentou puxar o ar, mas as palavras dela dominavam. No fundo, Gabriel, você não está lutando contra um passado que não existe. Você está lutando contra um teste, um experimento. O Sr. Gabriel Monteiro que você criou é só uma construção. Um arquivo que implantamos para estudar a resistência da sua mente. O estômago dele virou do avesso. Sem aviso, a tela à sua frente acendeu, mostrando imagens, o corpo dele ligado a máquinas, dezenas de fios, uma sala cheia de computadores, pessoas monitorando tudo. Logo depois, flashes rápidos, ele preso numa cápsula escura, tudo sendo registrado. Por meses, seu cérebro foi conectado a esse sistema. O império, a família, a guerra, tudo fabricado para medir sua capacidade de sobrevivência psicológica. Tudo foi manipulado para garantir que sua mente não quebrasse de vez. Gabriel sentiu o chão fugir. As lembranças, a dor, a raiva, nada disso era real. Só uma simulação cruel. Quem está por trás disso? Ele gaguejou, a garganta seca. Ela inclinou a cabeça, quase indiferente. Organização chamada Neótica. Uma agência secreta que quer controlar o futuro, escolhendo quem sobrevive e quem fica para trás. Você foi o escolhido para um teste final. A máquina era parte disso. O pai, o irmão, Lúcia, todas projeções para te manter ocupado, lutando por algo que não existe. A sala silenciou. Só o som da respiração acelerada de Gabriel. Então, uma tela piscou, mostrando uma última imagem. Um rosto coberto por sombras, um símbolo estranho gravado na testa. A marca do verdadeiro manipulador. Era o rosto dele. Ao mesmo tempo, não era. Um sussurro que atravessou a sala, frio como aço. E a verdade que você quer descobrir, Gabriel, é só um começo. O poder que você acha perder, na realidade, nem começou a ser meu. Gabriel engoliu, a mente em chamas. Ele não era o prisioneiro. Ele era a peça principal do jogo maior. E agora a verdadeira pergunta ecoava na escuridão. Se tudo isso foi uma mentira, quem é o fantasma controlando a sua mente? E até onde essa realidade fabricada pode ir para dominar a verdade? O silêncio apertou como uma mão no pescoço, e a resposta não viria fácil. Nem agora, nem nunca. Gabriel sentiu o peito apertar fundo, como se uma mão invisível esmagasse cada respiração. A sala fria, os fios, as vozes distantes, tudo parecia um pesadelo que não terminava. Ele encarou o homem diante dele, o pai que era monstruoso e real ao mesmo tempo, carregando uma cama de segredos e dor. Então é você, o criador, o destruidor, Gabriel sussurrou, a voz saindo trêmula, quase um pedido de clemência. Por que nos colocou nesse inferno? O pai sorriu, um sorriso cansado e amargo que carregava o peso de anos enterrados. Para que aprendam que poder não se conquista sem sangue, que família é um labirinto cheio de armadilhas e que quem controla o medo controla tudo. Gabriel sentiu o coração disparar, as mãos tremendo contra o metal frio da cadeira. Era tudo demais. A verdade, a traição, a mentira maior escondida em cada pedaço daquela história. Ele virou o rosto, os olhos encontrando Lúcia, que finalmente apareceu ali, real, firme, com a força de quem encarou os piores fantasmas. Não somos vítimas, ela disse baixinho, puxando a mão dele. Somos sobreviventes. E temos que decidir agora, continuar presos ou quebrar essas correntes. O silêncio explodiu em um estrondo longe dali. Gabriel fechou os olhos, sentiu a dor martelar a cabeça.
Mas um lampejo de esperança surgiu, suficiente para acender uma faísca. Ele respirou fundo, sentiu o sangue pulsar nas veias. Não vou mais ser uma peça. Não vou mais jogar o jogo deles. O pai fez um gesto lento, resignado, e um lampejo de respeito brilhou em seus olhos cansados. Então escolha bem, Gabriel, porque o verdadeiro perigo está no que você decidir deixar para trás. As luzes da sala começaram a piscar. O mundo ainda era um quebra-cabeça de sombras e mentiras, mas algo tinha mudado. Gabriel e Lúcia trocaram um olhar firme, uma aliança silenciosa formada no fogo da dor e da verdade. Por um instante, tudo ficou em silêncio absoluto. Depois um último sussurro. O jogo nunca acaba, só muda de mãos. Gabriel piscou, encarando o vazio. O medo ainda morava ali, no canto mais escuro, mas a coragem começava a brotar. Pequena, pulsante, pronta para enfrentar o que viesse. E no fundo, ele sabia que a verdadeira batalha estava só começando. Ora, ouça bem porque eu não vou repetir. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando aquele botão vermelho de inscrição que está logo aí embaixo. Não pense duas vezes. Esmague esse like agora! É ele que alimenta o algoritmo e faz essa história chegar a mais pessoas que, como você, querem viver cada segundo desse suspense. E não guarde nada para você. Inunda a seção de comentários com suas reações, teorias, dúvidas. Quero saber tudo o que você sentiu com esse desfecho. E não pare por aí. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama pesada que mexeu com tudo. Só quem é fã de verdade entende a importância de apoiar o canal assim. Não espere nem mais um segundo para agir. Essa história pode até ter terminado, mas o jogo está só começando. Seja parte dele.